Olá, estamos então na nossa segunda aula desse curso da exortação apostólica Alegrai-vos e Exultai. E hoje nós vamos entrar mais aprofundadamente no primeiro capítulo, o chamado à santidade. Porque Deus chama os homens a participar da sua vida de santidade. Ele é santo, ele é o santo, o único santo, mas ele mesmo quis compartilhar conosco da sua vida, que é compartilhar conosco a sua santidade. Quem são os santos? Se Deus nos chama à santidade, precisamos conhecer antes aqueles que seguiram esse chamado. Por isso, a igreja nos apresenta tantos e tantos santos. Os santos são esses que encarnaram em si um projeto maravilhoso do Pai. Qual é o projeto maravilhoso do Pai? A santidade. Experimentaram, por isso, uma grande alegria, como é o nome desse documento. Alegrai-vos e exultai sobre a santidade. Nós vamos entrando e conhecendo os santos, e é o convite que o Papa faz para nós. Vamos entrando para conhecer os santos. Por quê? Porque eles são os modelos de felicidade para nós. Os modelos de felicidade para um cristão não são os modelos que o mundo oferece. Os modelos de santidade para o cristão são os santos, que nos precederam e que mostraram para nós que vale a pena seguir o caminho de Deus e a sua vontade. Por quê? Porque nelas nós encontramos a felicidade. Mas atenção, diz o Papa, cada um por seu caminho. Nós devemos olhar para os santos e desejar imitá-los, mas não simplesmente copiá-los, porque pode ser que nós desanimemos. Às vezes vendo aqueles modelos enormes, a santidade sim, com aqueles padrões de santidade altíssimo, eu olho e digo, isso não é para mim. Então o Papa diz, cada um no seu caminho. Deus chama a todos à santidade, mas cada um no seu caminho. A santidade de um padre, a santidade de um religioso, a santidade de um casado, a santidade de um homem solteiro, a santidade de um jovem, de uma criança, a santidade de um idoso que já viveu toda uma vida, cada um no seu caminho. E ainda, o Papa diz, cada pessoa é como um projeto único e irrepetível de Deus. Não podemos achar que o nosso modelo é igual ao modelo do fulano. Não, eles devem nos animar, eles devem nos ajudar, eles devem nos estimular, mas nós não devemos querer simplesmente imitá-los para não desanimar no caminho. Vamos então aqui entrar num documento como esse, nós não poderíamos não citar alguns santos. Vamos citar uma santa que para mim é um estímulo na santidade, porque ela mesma mostra para nós como para ela era desafiante olhar os modelos de santidade e dizer, Senhor, eu nunca vou chegar nisso, porque são muito altos para mim. Mas ela começou passo a passo e se tornou uma grande santa. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha é uma santa francesa que entrou no Carmelo com 15 anos e morreu aos 24 anos. Ou seja, uma vida muito breve. Mas deixou um rastro luminoso de santidade que até hoje chega a nós, especialmente aos jovens. O Papa Francisco já revelou que naquela maletinha que ele sempre carrega consigo, dentro dela, o que está contido? A história de uma alma, né? Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma. E eu também, seguindo os passos, né, do Papa Francisco, tenho entrado nessa via de beleza da santidade de Teresinha, dessa pequena, grande santa que tem tanto a nos ensinar. Esse livro, A História de uma Alma, vai contando como é que Teresinha descobriu a sua vocação. Uma menina normal, uma criança normal, que foi vivendo a experiência dentro da família, tem uma experiência profunda com Jesus e começa então a escolher pela santidade, a santidade dela, que foi a vida no Carmelo, mesmo que breve, por 10 anos, deixou um rastro luminoso. Diz assim Santa Teresinha, meus imensos desejos me eram um autêntico martírio. Fui então às cartas de São Paulo para ver se encontrava uma resposta. Meus olhos caíram por acaso nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios. No primeiro destes, li que todos não podem ao mesmo tempo ser apóstolos, profetas e doutores, e que a igreja consta-se de vários membros. Os olhos não poderiam ser as mãos ao mesmo tempo,
Resposta clara, sem dúvida, mas não capaz de satisfazer o meu desejo e dar minha paz. Teresinha dizia, eu olho para todo mundo e quero ser tudo. Eu olho para eles, porém, e vejo, eu não conseguirei alcançar tudo isso. Mas eu queria ser tudo. Eu queria ser apóstolo, eu queria ser profeta, eu queria ser sacerdote, eu queria ser tudo. Mas eu não consigo. Então eu comecei a ler e comecei a perceber que a mão não podia ser o olho, né? Como diz São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas isso ainda não saciou Teresinha. Ela continua. Ao considerar o corpo místico da igreja, não me encontrara em nenhum dos membros enumerados por São Paulo. Mas, ao contrário, desejava ver-me em todos eles. A caridade deu-me o eixo da minha vocação. Compreendi que a igreja tem um corpo, formado de vários membros, e neste corpo não pode faltar o membro mais nobre. Entendi que a igreja tem um coração, e que este coração está inflamado de amor. Compreendi que os membros da igreja são impelidos a agir por um único amor, de forma que, extinto este, os apóstolos não mais anunciariam o evangelho, os mártires não mais derramariam sangue. Percebi e reconheci que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo, abraça todos os tempos e lugares. Numa palavra, o amor é eterno. Então, delirante de alegria, eu exclamei, ó Jesus, meu amor, encontrei afinal a minha vocação. Minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja. Tu me destes este lugar, meu Deus. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. E desse modo eu serei tudo. E o meu desejo se realizará. Que palavras lindas. Porque Teresinha olha para todos os modelos de santidade, como esse quadro que eu mostrei para vocês, né, na aula passada, desses santos que vão precedendo e dançando, indo para o céu. Mas Teresinha não se frustra. Teresinha deseja tudo aquilo e encontra o seu próprio caminho. Essa exortação é um convite a encontrarmos o nosso próprio caminho. Teresinha percebe que aquilo que Deus chamava ela é aquilo que Ele já tinha dado, a capacidade de amar. E aí Teresinha começa um caminho dentro do Carmelo de amor. Amor a cada uma das suas irmãzinhas lá no Carmelo, amor dedicado a cada uma delas, dedicação a cada uma delas, oferta de si por cada uma delas. E então se torna, em 10 anos de Carmelo, com 24 anos de idade, uma santa grandiosa. E a pergunta, como descobrir o meu caminho de santidade? Ok, padre, entendi que Teresinha descobriu dela, e como é que eu descubro o meu? Geralmente é uma pergunta bem comum entre os jovens, sobretudo, mas todos nós. Mas sobretudo entre os jovens porque eles querem saber, padre, me diz aí, como é que eu descubro a minha vocação? O Papa Francisco vai dizendo que a descoberta da vocação não se faz, agora eu vou me isolar, eu vou viver para poder encontrar meu lugar. O Papa Francisco diz, cada santo é uma missão. Como Teresinha percebe a sua vocação a partir da descoberta da sua missão, a minha missão na igreja é o amor, é ser amor, é amar, é não me poupar, mas é amar, sempre amar. Também, cada santo descobre o seu caminho missionário, não simplesmente uma busca de si mesmo, mas uma vida que precisa ser encontrada, que precisa ser descoberta como uma missão no mundo. Na missão vamos descobrindo do que Deus quer para nós e, portanto, o caminho de santidade para cada um. Não é para ficar fechado, é para partir. E quando você parte, começa a dedicar a sua vida e vai dando a sua vida e vai consagrando a sua vida e vai servindo aos outros, você vai descobrindo a sua felicidade, vai descobrindo Deus cada vez mais, porque Deus se manifesta também na missão e, obviamente, você descobre a sua vocação. Santidade não é algo intimista, não se descobre quando nós fechamos em nós mesmos ou nos isolando, quase com medo de nos contaminar com esse mundo que não presta para nada. Eu não quero me contaminar, eu vou ficar aqui fechado e recluso para poder viver a santidade. Tudo ao contrário. É indo ao encontro dos homens. É algumas vezes tendo que pisar na lama do mundo para poder salvar os homens. É assim que nós descobrimos o nosso lugar. E nem muito menos, porque eu não me importo mais com a terra, só me importo agora com as coisas do céu. Aí eu me esqueço que a minha via de santidade começa nessa terra. A corrida
A competição é aqui nessa terra, para alcançar o céu. O céu é a meta, mas se alguém fica sonhando só com a meta e se esquece que para poder atingir a meta eu tenho que fazer uma corrida, eu nunca vou chegar lá. Portanto, diz o Papa, aspas, não é saudável amar o silêncio e se esquivar do encontro. Não é saudável, não é santidade a gente se esquivar do encontro e querer, não, porque eu quero agora só o silêncio. Também, ele diz, também. Não estou falando que não é importante os momentos de solidão e de oração e de intimidade. Esses momentos me lançam na missão. E a missão me lança nesses momentos. E aí é uma coisa que vai se fortalecendo um no outro. Então, olha que interessante, as palavras do Papa. Abro outra aspas. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a sermos santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações do dia a dia onde cada um se encontra. És um consagrado? És uma consagrada? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a sua igreja. És um trabalhador? Ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho e ao serviço dos irmãos. És um progenitor, avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido de autoridade? Ser santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus próprios interesses, os interesses pessoais. Isso é a santidade. Na visão do Papa Francisco, na visão da igreja. Atividades humanas santificam o homem. É outra coisa interessante que o Papa diz. As nossas atividades nos santificam. Elas se tornam lugares oportunos de santificação. Às vezes na família, ali com o filho, eu vou percebendo o quanto eu posso crescer na minha paciência. Às vezes no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, na minha profissão, as atividades vão santificando o homem. É na doação de si e nos sacrifícios que a santidade toma forma em cada santo. Afinal de contas, não é esse o caminho de Jesus? E mais, os cristãos precisam estar no mundo e nele. No mundo, inseridos no mundo sem serem mundanos. E nele serem sal e luz. Pois ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado. Também é uma coisa que o Papa Francisco deixa bem clara nessa exortação. Ele fala de alguns riscos, né? Vai dedicar um capítulo só sobre os riscos. Mas ele cita algum aqui, ele cita um desses riscos. Um risco pode ser, às vezes, a gente hipervalorizar o entretenimento, o momento livre e começar a achar que a vida, eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de... E é importante o descanso, é importante o momento livre. Mas se eu hipervalorizo tudo isso, o entretenimento, colocando em xeque a missão, que é a minha vida, eu termino não conseguindo alcançar essa meta, né? Porque senão a vida fica muito pensada em si mesmo. Esse ensimesmamento, ou seja, buscar demais você mesmo, às vezes compromete o nosso caminho de santidade. Por isso, o nosso caminho é de dentro para fora, do interior ao exterior sempre. Em toda exortação, o caminho é de dentro para fora. Começa dentro, na oração, Deus me toca e me lança para fora. É o que o Papa Francisco vem dizendo várias vezes. O Senhor está batendo na porta, mas não do lado de fora, do lado de dentro, para poder a gente sair. Bate na porta do lado de dentro da igreja para poder a gente sair e encontrar as pessoas. Então, é como se o Senhor batesse na porta do nosso coração para sair, eu quero chegar no coração daquelas pessoas. E nós precisamos nos colocar à disposição delas. Então o santo se manifesta no dia a dia, na concreteza do dia a dia, e nada mais humano do que isso, né? Então, eis a nossa alegria. Nesse primeiro capítulo, eis a nossa alegria. O Papa termina com a frase célebre dessa exortação. Existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Finalizamos aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula, nós vamos ver algumas falsificações para a santidade. Assim, tipo, às vezes eu quero ser santo,
mas eu posso ser um pouquinho ludibriado e falsificar o que é a santidade. Eu espero você lá. Até a próxima aula.